Uma das perguntas que surge com relação a isso que nós estamos vendo sobre trabalho realizado por uma carga, a diferença de potencial, potencial elétrico, é o que isso tem a ver com coisas mais práticas, com a nossa vida cotidiana. E uma dessas relações bem interessantes que surge é o significado do que é energia elétrica. Então, o que significa na prática energia elétrica? Quando nós pagamos a conta de energia elétrica, o que nós estamos pagando na verdade? E o que significa 1 kWh de energia? Então, todas essas respostas, né, para essas perguntas são relacionadas a isso que nós estamos vendo agora em eletromagnetismo. Então, o significado de energia elétrica é um significado de energia realizada por um campo elétrico, ou um trabalho realizado por um campo elétrico, resultando então em uma energia dissipada, gasta, ou nós costumamos dizer consumida, mas na verdade ela não é consumida, ela não desaparece, ela é transformada em uma outra forma, né? O que nós estamos pagando então quando pagamos uma conta de energia é o trabalho que alguém fez sobre essas cargas elétricas, algum agente realizou esse trabalho e isso então está sendo utilizado de outra maneira, né? Convertendo energia elétrica em alguma outra forma de energia. Então, o que significa 1 kWh de energia? Vejam que interessante, né? A energia, então, 1 kWh. Aqui tem uma multiplicação, tá? Tem uma unidade que é 1000 watts vezes hora. 1000 watts vezes 1 hora. Watt é uma unidade de potência. E 1 watt significa 1 joule por segundo sendo dissipado. Então, aqui nós já temos uma simplificação dessa unidade, né? 1000 joules por segundo. E aqui surge então a transformação de horas para segundos, que nós precisamos então encontrar uma maneira de simplificar para chegarmos num valor em joule de energia. Então, 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Então, 1 hora tem 3.600 segundos. Com isso, então, fica uma conta relativamente simples, né? 1000 vezes 3.600 joules por segundo vezes segundo. Então, aqui nós conseguimos simplificar e chegamos, então, a uma resposta que é 3.600.000 joules, ou 3,6 10 na 6 joule. Então, esse é o significado de 1 kWh de energia. Isso é igual a 3,6 vezes 10 na 6 joule. Um valor bem elevado em se tratando de joule, né? Então, digamos que a diferença de potencial que essa carga percorreu para fornecer 1 kWh, que esse campo elétrico realizou, era de 1 volt. Significa que 3,6 vezes 10 a 6 coulomb precisaram percorrer esse caminho para que se tivesse então a energia de 1 kWh. Ah, mas esse valor de tensão é muito baixo. Eu acredito que tenha, por exemplo, a carga tenha percorrido 10 volts ao longo dessa trajetória. Então, é 0,36 10 na 6 ou 3,6 10 na 5. E assim por diante. Então, o nível, a diferença de potencial elétrico e a quantidade de cargas que passa de um potencial a outro são os fatores que definem a energia que é transferida pelo campo elétrico do nosso sistema elétrico, por exemplo, né? Até o aquecimento de água, transformado em movimento, enfim, em qualquer outra forma de energia, tá? Então esse é o significado desse 1 kWh. Que relação isso tem com outras questões práticas do nosso dia a dia? Bom, imagine a seguinte situação, algo bem comum, né? Nós temos chuveiros hoje com potências inclusive maiores do que 6 kW. Mas vamos pegar esse caso aqui para simplificar os cálculos. Qual a energia dissipada
por um chuveiro de 6 kW de potência ao longo de 10 minutos de funcionamento. Então, a resistência elétrica vai transferir energia térmica para a água ao longo desse período e nós queremos saber qual é a energia em joule que foi consumida ou em kWh. Tá? Essa potência, que eu vou chamar de P, é 6 kW, ou seja, são 6.000 joules por segundo. Então, a cada segundo, esse chuveiro faz a resistência elétrica dissipa uma energia de 6.000 joules. Isso é a potência. Tá? Então, a energia, eu vou chamar aqui de E, tá? Ou energia, é igual a potência vezes o tempo, porque se eu multiplicar o tempo em segundos, aqui eu tenho um resultado que é o trabalho realizado pelo campo, que é a energia dissipada, igual a energia dissipada pela resistência. Então, são 6.000 joules por segundo vezes o tempo, que são 10 minutos. Convertendo esses 10 minutos em segundos, nós temos 10 vezes 60. Né? É isso? 10 minutos vezes 60 segundos. Então aqui nós temos a unidade segundos, são 600 segundos. Daqui nós também conseguimos fazer então o cálculo 6.000 vezes 600, que é 36 seguido de 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5. Então nós chegamos ao mesmo valor que obtivemos antes, né? Eu escolhi inclusive números que dessem o mesmo valor. Tá? Então 3.600.000 joules, que é 3,6 vezes 10 na 6, isso é igual a 1 kWh de energia. Então aí vocês têm uma relação direta entre o que é potência, o tempo e a energia dissipada, que nada mais é do que o trabalho que o campo elétrico realizou. Se calculássemos pela nossa definição menos que integral de A até B de E escalar de L, nós precisaríamos ter informações do campo elétrico, da quantidade de cargas e tudo mais. Né? Mas assim, com essas informações, nós simplificamos bastante os cálculos, não precisamos de todas essas informações. E o resultado, nesse caso, seria negativo, porque é o campo elétrico que realiza o trabalho. Alguém precisa, né, as unidades geradoras, enfim, precisam colocar essas cargas num potencial elétrico maior, de tal forma que elas possam, então, reduzir o seu potencial elétrico e, nesse processo, dissipar energia. Então, eu espero que vocês tenham compreendido esse conceito bastante simples, mas que às vezes traz alguma confusão, e aí vocês conseguem também realizar comparação entre essas coisas todas, né? Equipamentos com maior potência ligados por mais tempo consomem mais energia. Equipamentos de menos potência, mas que ficam muito mais tempo ligados, também consomem uma energia significativa. Então esse é um processo físico que ocorre, né, ao longo do nosso dia a dia, né? Muitas vezes não prestamos muita atenção nisso, mas tem relação direta com esses conceitos que nós estamos vendo em eletromagnetismo.